do Senhor Jesus, todos os irmãos da Igreja Unida. Amados, nessa quarta-feira de maio, em 2024, nós começamos o estudo na nossa igreja sobre a exposição do Evangelho de Mateus. Começamos falando sobre a linhagem real de Jesus e vamos dar sequência ao longo dos estudos. Gostaria de convidar os irmãos para participar conosco. Na próxima quarta-feira, nós vamos falar sobre a proclamação do Rei, capítulos de número 4 até o capítulo de número 7, onde nós aprendemos sobre o Sermão da Montanha, os ensinamentos de Jesus contidos no Sermão da Montanha. Fazendo um breve resumo para os irmãos do que nós estudamos nessa quarta-feira, nós falamos nessa quarta-feira sobre a linhagem real de Jesus. Nós falamos que o livro de Mateus ele foi escrito para os judeus. A princípio, a primeira igreja, formada na sua maioria por crentes judeus. O livro de Mateus ele foi escrito para os judeus e ele tem a finalidade de proclamar Jesus como rei, para que os judeus o reconhecessem como rei. Nós vimos também, nessa quarta-feira, que o livro de Mateus é o evangelho que mais faz referência ao Antigo Testamento em toda a Bíblia. Então, de todos os 4 evangelhos, o evangelho de Mateus faz questão de citar textos do Antigo Testamento, apoiando-se na revelação, nas provas da profecia do Antigo Testamento. Amém? Faz a linhagem de Jesus retroceder até Abraão. Então, quando nós vemos o capítulo 1, livro da genealogia de Jesus, como está escrito aí na Bíblia online, nós vamos ver a genealogia de Jesus, a linhagem real de Jesus. Outra coisa, Mateus ele faz referência em vários textos sobre Jesus como filho de Davi. E Mateus também é conhecido como o Evangelho do Reino, porque a palavra reino dos céus aparece várias vezes, mais de 40 vezes no Evangelho, no livro de Mateus. No lugar de Evangelho do Reino de Deus, Mateus utiliza Evangelho do Reino dos Céus, porque os judeus eles tinham uma reverência ao pronunciar o nome de Deus. Então, automaticamente é usado a palavra Reino dos Céus e não Reino de Deus. Utiliza-se Reino dos Céus como sinônimo de Reino de Deus. No Evangelho de Mateus também, nós vamos ver a única referência à igreja. O único evangelho que cita a palavra igreja é o Evangelho de Mateus, onde Jesus deixa claro que a igreja pertence a ele. Quando ele diz para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual pedra que a igreja está edificada? O próprio apóstolo Pedro escreveu na sua carta que a pedra principal é Jesus. Então a igreja pertence a Cristo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nós temos também uma outra referência à igreja, quando Jesus ensina como lidar com o irmão que peca, Como a igreja como última instância para ajudar naquela situação. Primeiro, a pessoa, o membro tem contato um com o outro, orienta o irmão. Se não conseguiu ajudar o irmão, chama mais um. Se não conseguiu ajudar, chama a igreja. E a igreja tenta ajudar. Se aquela pessoa não reconhece a igreja, não reconhece a Bíblia como fonte de autoridade, o Evangelho de Mateus nos ensina que essa pessoa passa a ser considerada um gentio publicano, uma pessoa que não faz parte do corpo de Cristo. Então nós temos esse ensinamento profundo em Mateus. Nós vamos ver em Mateus também, faz referências aos costumes judaicos. Nós vamos ver em Mateus que Israel se recusa na sua maioria a crer em Jesus, por ele ter vindo como um líder religioso, espiritual, como o Messias ungido de Deus, e não como um líder político. Como muitos esperavam Jesus como um líder político, e não esperavam Jesus como um líder espiritual. Então muitos judeus recusaram e não aceitaram a Cristo. Mas no fim, nós entendemos, e Mateus também nos traz uma linguagem escatológica, um ensinamento escatológico, que nós vamos estudar, que Jesus virá para governar. E nós vamos estudar a mensagem escatológica de Jesus. Então aqui nós temos no capítulo 1, fazendo aqui uma referência à linhagem de Jesus, a linhagem real de Jesus, a linhagem divina de Jesus, como aconteceu o nascimento de Jesus. No capítulo de número 2 do Evangelho de Mateus, nós vamos ver aqui a visão, a visita dos sábios do Oriente. Eles visitaram Jesus
e eles queriam saber onde estava Jesus. E esse ensinamento também é profundo, porque esses homens não eram judeus. Esses homens vieram do Oriente, provavelmente povos persas, e ali eles queriam adorar ao Senhor. E aqui nós temos um entendimento de que Jesus veio para toda a humanidade, para todos aqueles que querem e creem nele. Nós vamos ver depois a perseguição por parte do governo, por parte de Herodes, e a fuga para o Egito, né? E sempre Mateus fazendo referência, cumprindo-se então o que fora dito pelo profeta. Está no versículo 17 do capítulo 2. Então Mateus está sempre citando o Antigo Testamento. É o evangelho que mais cita o Antigo Testamento. No capítulo 3, nós vamos ver o batismo de Jesus e nós vamos ver João Batista preparando o caminho para o Salvador, trazendo uma palavra de arrependimento, né? Convidando o pecador ao arrependimento. Então, e fazendo menção também ao Antigo Testamento, porque esse é anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Né? João Batista convida o pecador a produzir frutos dignos de arrependimento. Essa é a mensagem do evangelho genuíno. Convite ao arrependimento. João Batista, ele batiza Jesus. A princípio ele resiste, mas Jesus deixa claro para ele. Jesus não tem pecado, não precisava ser batizado, mas ele deixa claro, no versículo 15 do capítulo 3. Jesus, porém, respondeu: consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. E uma palavra tremenda, Mateus capítulo 3, versículo 13, nós vemos aqui a representação da Santíssima Trindade. No batismo de Jesus, ao sair da água, nós vemos ali Jesus sendo batizado, Deus Filho. Diz a palavra de Deus que o Espírito Santo descendo como pomba sobre Jesus. E diz a palavra de Deus no versículo 17, que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui nós vemos a representação da Santíssima Trindade de forma clara na Bíblia. Eu deixo aqui o convite para você, venha estudar a palavra de Deus conosco. Próxima quarta-feira, nós vamos estudar do capítulo 4 ao capítulo 7 e vamos falar do Sermão da Montanha, os ensinamentos que Jesus trouxe no Sermão da Montanha. Então, no capítulo 5 começa o Sermão da Montanha, se estende até o capítulo 7, com ensinamentos profundos de Jesus sobre a oração, sobre o jejum, sobre o ajudar o próximo, sobre ser sal, sobre ser luz, sobre divórcio, casamento. Jesus nos traz ensinamentos profundos para vivermos uma vida digna de acordo com o Evangelho. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.